Agora o comentário do João Pedro Cuti Dias. Segunda-feira é dia de destacarmos os resultados da balança comercial. No caso de hoje, até a terceira semana de fevereiro, os dados foram divulgados agora à tarde pela Secretaria de Comércio Exterior. Tudo bem, João? Boa tarde, tudo bem? Senhor? Bem o final de semana? Graças a Deus. Então vamos a destaques divulgados hoje. Na terceira semana de fevereiro, a balança comercial registrou um superávit de 122 milhões de dólares e corrente de comércio, ou seja, o que se importa e o que se exporta, de 10 bilhões 790 milhões de dólares. No mês, o saldo é positivo de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. E no ano, o saldo é positivo de cerca de 3 bilhões e meio de dólares. Na comparação à mesma parcial de fevereiro do ano passado, houve uma queda de quase 11% na balança comercial da agropecuária. Isso em números representa 27 milhões, vamos arredondar aqui, 27 milhões de dólares a menos. E a queda nas exportações, João Pedro, foi puxada principalmente pelas vendas de soja que nós acompanhamos aqui semana após semana. Agora, até agora em fevereiro, 35% a menos, ou seja, 54 milhões e 700 mil dólares a menos na média diária. Milho não moído, exceto o milho doce, também teve exportações em queda, 11%. Ou seja, 2 milhões e 400 mil dólares, e o algodão, que também teve queda nas exportações. João. Bom, Sandrão, o grande fator realmente é a soja. Você teve um atraso muito grande na colheita. Mato Grosso até a semana passada estava com 52% da colhida. Agora avançou muito essa semana, parece que deu um período mais de estiagem lá. À medida que for avançando a colheita, você vai ter um aumento na exportação. Grande parte dessa soja que vai ser embarcada já foi vendida para as trade, porque o produtor tem compromissos agora, março, abril, com financiamentos, com empréstimos, etc. Ele já vendeu. O preço não é muito estimulante. Em algumas regiões onde a produtividade está sendo boa, compensa. Agora, outras, como é o caso onde atrapalhou, Mato Grosso mesmo, tinha produtores com um potencial de colher 78, 80 sacos por hectare. Com um atraso na colheita, demorou para colher, os grãos perderam um pouco, incharam, na colheita perde mais um pouco também, acabou vindo para 70, 72, que é uma produtividade muito boa. Talvez a soja chegue a 170 milhões, que era previsto inicialmente. Agora, a comercialização vai ser, nesses próximos 2, 3 meses, vai ser forte, porque tem mais de 15 milhões de toneladas previstas de navios programados para embarcar o mês que vem. O grande problema para embarcar são os portos. Nós temos dificuldade nos portos. O tempo está ajudando, porque não está chovendo tanto como chovia o ano passado. Porém, você tem alguns produtos que são exportados na forma de contêineres, como o caso do café, algodão, eles estão com dificuldade de embarcar. O atraso está prejudicando muito as exportações de café e algodão, que são dois produtos que pesam na balança comercial nossa. Vamos ver os números da soja até a terceira semana de fevereiro. Foram 15 dias úteis até agora no mês. Fevereiro, um mês menor, termina nesta semana. O Brasil exportou 246.530 toneladas por dia. Nos 15 dias, deu quase 3 milhões e 700 mil toneladas, queda de 29%. E antes de você comentar soja e milho, João, vamos a mais números e dados da balança comercial. Nós vimos que as exportações caíram da agricultura. Ao contrário, aumentaram as importações. Aumentaram as importações puxadas pela agropecuária. O Brasil importou, vejam só, 118% a mais de cacau. O chocolate vai ficar mais caro, portanto. 118%
a alta das importações brasileiras de cacau bruto ou torrado. Outros produtos também foram importados, cevada e milho não moído. Vamos ver os números do milho. O que o Brasil exportou de milho até a terceira semana foram um pouquinho mais de 80 mil toneladas por dia. Milho menos ainda, porque o grosso do milho ainda está para ser plantado. 1.200.000 toneladas foi o que o Brasil exportou nos 15 dias úteis de fevereiro, na comparação à média do ano passado, perdão, de fevereiro do ano passado, 11% de queda. Olá, milho. Você tem o preço do milho 72 no porto. Hoje, grande parte do território nacional, o preço do milho está 65 a 70 reais o preço do saco de milho. Então não compensa você vender destinado à exportação. Esse milho que exportado deve estar milho saindo da região norte, via fluvial, contratos já fechados, etc. Porque o produtor de milho está segurando o milho, não há uma oferta grande de milho no mercado. Em função de que há uma indefinição na principal safra brasileira, que é a segunda safra. Vamos pegar Mato Grosso do Sul, norte do Mato Grosso do Sul, produz 14 milhões de toneladas. Eu vi uma lavoura com milho germinado esse fim de semana, ou seja, está muito atrasado. O ano passado, essa época, tinha milho já com quase 1 metro de altura, foi plantado em fim de janeiro e tal. Esse ano não teve. Esse ano você tem agora que está sendo o plantio de milho no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso está avançando um pouco, avançou um pouco mais, que é o grande produtor nosso. Então, o que vai acontecer com o milho está todo mundo esperando a definição da safra, se vai ser os 90 milhões que a Conab está falando, um pouco mais, um pouco menos, e aí isso vai definir o preço. Se houver uma safra cheia de milho segunda safra, o mercado tende a cair, aí talvez viabiliza a exportação. E outra coisa, o milho e a soja disputam o mesmo transporte para levar para os portos, só que a soja vale o dobro do milho. Aí, o preço é o mesmo, o frete é o mesmo. O frete é o mesmo, então percentualmente o frete pesa mais no milho. Agora, uma coisa que chama atenção, uma é a questão do problema de exportação de produtos com container. Não é só os grãos, não é só o algodão e o café. As carnes, todas as carnes frigorificadas são exportadas em container. Apesar disso, o Brasil está exportando muito. Nós vamos mostrar daqui a pouco os dados de exportação, vê muito, mas podia ser mais ainda. O que está dificultando são os portos. O governo tinha que privatizar essas companhias de docks, são tudo estatais, esquece. O Estado é um mau gerente e é monopólio. O monopólio só é bom para o dono, o resto é uma desgraça. Tinha que privatizar e fazer com que houvesse disputa de mercado. Os mais eficientes iam ficar, os menos eficientes iam sair fora. Nós temos que, e outra coisa, desenvolver mais outras regiões, norte de Santa Catarina. Lá tem calado de 20 metros, Paranaguá tem 12 metros de calado. Então esses grandes navios, os Panamax, os Super Panamax, eles não chegam. Se chegam, eles não vão carregar nem a metade do que eles têm capacidade de carregar, por causa do calado. 12 metros de calado, o navio não vai sair com mais que 50 mil toneladas. Então, atrapalha muito. Carne bovina, o que o Brasil exportou continua surpreendendo positivamente o volume exportado. Fevereiro segue numa boa toada. Até a terceira semana foram 10.200 toneladas por dia. Nos 15 dias, 153 mil toneladas, com alta de 8,6% em relação à média exportada de fevereiro do ano passado, que já tinha sido boa. O preço da tonelada também tem alta. Vamos ver o que nós temos. Olha só, em fevereiro do ano passado, 4.526 dólares a tonelada. Agora, em fevereiro, já perto dos 5 mil dólares, 4.932 dólares. Nessa comparação, 9% de alta. Te surpreendeu também positivamente, João Pedro? Nós estamos desde novembro de 2023 batendo recorde na exportação. Nós estamos, à exceção de dezembro do ano passado, o que caiu um pouquinho mais, caiu um pouco, mas mesmo assim no final ainda aumentou significativamente as exportações. Continua as exportações crescendo. A China, que é o principal cliente nosso, diminuiu um pouquinho o apetite, mas em compensação outros mercados compraram mais.
Estados Unidos, países que nem apareciam na estatística, Argélia, México, estão aparecendo na estatística, Filipinas. Então, todos esses países, o Brasil está aumentando a oferta de carne para outros países e isso está refletindo nas exportações. É muito bom esse número de coisas. Eu vejo aqui por estado, esses frigoríficos voltados para exportação, eles estavam pagando, mês passado, naquela tabela que eles mandam para o sindicato, 295 para o boi. Ah, mas se fosse um boi novo, era 305. Ou seja, o mercado... Para exportação. Para exportação, com certeza absoluta. É o made in China, né? E aí, hoje você me falou uma coisa de manhã interessante. Nos estados onde não há frigoríficos habilitados, o preço do boi sofre mais. Eu acho que por uma questão de harmonia da cadeia, deveria haver um privilégio para habilitar novos frigoríficos onde não tivesse frigoríficos habilitados para exportação. Pega um estado como o Pará, por exemplo, que tem um potencial fantástico na produção de carne. Tem que habilitar mais frigoríficos. Rondônia, que tem um know-how bom, tem condições boas, pastagem boa, fazer a mesma coisa. Olha, aquela região não tem frigorífico, vamos tentar o próprio governo estimular, criar condições para que hajam frigoríficos habilitados para exportar. Ou fazer, não sei se é até possível do ponto de vista de exportação, fazer pool de empresas que produzissem e um frigorífico exportasse. Abatesse, levava para ele, na forma de carcaça e tal, e lá desossasse e voltasse para exportação. Eu não sei, mas o ideal seria que mais regiões do Brasil tivessem frigoríficos habilitados para exportação. Frango e suíno, até agora em fevereiro, também com bom desempenho. A exportação de frango teve 22% de aumento na média diária, foram 23.720 toneladas no acumulado do mês, mas chegando perto de 356 mil toneladas de carne de frango. E suíno também com alta de 17% em relação à média de fevereiro do ano passado. 5.200 toneladas por dia no acumulado do mês, mais de 78 mil toneladas de carne suína embarcada. Quando você vê uma exportação de mais de 23 mil toneladas de aves por dia útil exportado, você projeta no mês quase 500 mil de toneladas. Ou seja, o Brasil ele ocupa o primeiro lugar na exportação de aves e deve ser o dobro do segundo colocado. Porque o Brasil não tem problema sanitário, isso é muito importante nessa questão. Segundo, você tem um sistema de produção que responde que se houver demanda daqui 60, 90 dias mais forte, esse sistema é capaz de atender essa demanda. Bota mais ovos para incubar, produz mais pinto, 42 dias depois tem mais carne. É muito azeitada essa cadeia da produção. E isso também acontece no suíno. O suíno também não é tão acentuado como é o caso das aves, mas porém o suíno também. O Brasil tem a melhor genética mundial que nós temos aqui, a genética dos belgas, dos países que têm melhor genética suína. Nós temos aqui os bisavós, os avós das matrizes, que é aqui no Brasil. E você tem um modelo de produção também bem organizado, associado a uma oferta boa de farelo de soja e de milho. Farelo de soja e milho, 70% do custo de produção está aí.